eu acho que todo mundo aqui concorda que a gente tem um contexto de mercado diferente do ciclo de 21 e de 17, especialmente da parte de expansão e de dinheiro disponível no mundo, até porque a gente viveu um mundo, eu acredito que 2020/21 existe um mundo antes e depois dessa data, pelo menos o aspecto macroeconômico, pelo menos de tudo que eu olho, de métrica, de índice, de tudo foi, de certa forma, reformulado. Cara, a minha pergunta para vocês ela é a seguinte: como vocês acham que será o topo do mercado? O que Como eu vocês acho que vai ser o acham topo? a variável topo do Ninguém vai mercado? acertar. Não, tudo Eu bem, acho que mas vai ser a semana mais forte de alta do BTC, e aí todo mundo vai entrar e vai ser uma barra de exaustão semanal ou mensal, não sei, Tá, e vai pro deixa, saco. deixa eu tentar responder isso de uma forma bastante objetiva. Quando tu fala quando será o topo de mercado, tu tem não, que estabelecer um certo horizonte de tempo, porque observa, a gente pode ter um topo e uma queda do BTC por 1 ou 2 meses e depois ele voltar a subir daqui a um ano e estar mais caro do que ele estava agora. Então, em primeiro lugar, eu não acredito em um topo definitivo para o BTC. uhum, Tá? No meu entendimento, o BTC vai produzir movimentos de recuo, mas ao longo do tempo, porque ele é deflacionário e as outras moedas elas são inflacionárias, ela tem uma tendência a se valorizar ao longo do tempo e eu acho que é uma tendência secular de alta. perfeito. Durante muito tempo nós observávamos os imóveis com uma tendência secular de alta, porque as pessoas entendiam que nós tínhamos uma quantidade limitada de terra no planeta e a população estava aumentando e cada vez mais o preço do metro quadrado seria valorizado. Hoje, a gente tem uma população mundial que começa a diminuir e isso já não é mais tão fato para os imóveis, que a tendência de secular de alta deles seria imparável. Já não acontece mais isso de fato. Agora, para o Bitcoin, eu entendo que até o momento, enquanto ele continuar sendo indevassável, enquanto ele continuar sendo seguro, enquanto ele continuar sendo limitado a sua produção, ele será deflacionário e, portanto, uma excelente reserva de valor. E por isso que eu não vejo Bitcoin marcando um topo definitivo pelos próximos momentos. Até acho que podemos ter recuos, mas apenas para passar por um período de acumulação e voltar a subir. Uhum. Agora, para o meu alvo de Bitcoin para um topo um pouco mais longo, talvez você estivesse perguntando, Orlando, eu Sim. acredito que o final desse verão de criptos que a gente está esperando aqui, pela minha análise ciclo macroeconômico para Estados Unidos, seria entre maio e junho de 2026, que é quando eu espero a economia americana dando uma freada forte, inclusive com um possível topo forte de renda variável nos Estados Unidos. Acho que ali as coisas vão começar a engripar e a partir dali eu acredito que as próprias criptos devem fazer um topo e termina o verão de criptos atual. E, Legal. e o meu alvo seria algo em torno de 215 mil, entre 215 e 220 mil dólares nesse período entre maio e junho do ano que vem. Esse seria o meu alvo de longo prazo para Bitcoin. E o que você acha que gera essa exaustão? Eu acho que essa exaustão vai ser produzida por uma série de aspectos. Tá? A gente vai ter, sim, um cenário de melhoria da produtividade da economia americana com a utilização de inteligência artificial. Isso vai melhorar a produtividade. Isso pode melhorar parte do PL da Bolsa Americana, que está muito caro. Então, se a gente olhar, a Bolsa Americana hoje está com um PL de 35 médio. O PL médio da Bolsa Americana fica em torno de 15 a 20, nós estamos com ele em 35, o que significa que a Bolsa Americana está muito acima do lucro que as empresas estão entregando, e por sua vez, toda vez que a gente tem um PL da Bolsa Americana acima de 30, o retorno no ano do S&P acaba sendo um retorno abaixo de 5%. Ou seja, o retorno para o ano que vem projetado não será dos ideais. Eu ainda acho que 2025 vai ter um último gás de alta, porque é o Trump entrando, o Trump vai usar o Doge vai tentar fazer um pouco mais de eficiência nas coisas, a gente vai ter uma inteligência artificial melhorando um pouco a lucratividade das empresas, melhorando o lucro por ação das empresas, isso vai diminuir um pouco o PL, e com isso consegue ter mais um gás de alta para um ano, talvez um ano e meio. Mas depois disso, esses efeitos começam a perder
o seu poder, começam a perder sua capacidade de sustentar as coisas, e daí a gente vai ter pressões vindo tanto do Oriente, China no caso, quanto pressões vindo da Europa, para que realmente as coisas comecem a dificultar para o cenário americano. E aí, cara, eu acho que os Estados Unidos começa... Eu já percebo algumas rachaduras na economia americana, tímidas rachaduras na armadura dos Estados Unidos, e eu acho que as coisas... E como os Estados Unidos vêm num ciclo de alta, mercado de renda variável, há mais de 10 anos, é uma alta absolutamente inatacável, eles estão precisando de uma correção. Sim, eles precisam de uma correção, até mesmo para trazer o PL para um nível um pouco mais saudável. E essa correção vai ser necessidade, talvez, de começar a quitar a dívida que eles têm, uma dívida de 36 trilhões de dólares que eles estão trabalhando e que não é tão fácil de se pago. Eles têm praticamente um custo de 2 trilhões e meio de dólares por ano só de juros dessa dívida. Por isso que eles não conseguem manter esses juros tão altos também por muito tempo, porque pode realmente induzir muitas empresas a uma quebradeira importante. Mas eu acho que um ano e meio, eles ainda seguram-se legal. E o estopim de tudo vai ser a dívida fiscal deles, Orlando, na minha opinião. Pô, caraca, legal, cara. Você está com uma tese mais ampla que eu. Eu acredito num ciclo mais curto, sendo bem franco. Tu acredita que vai ser lá para outubro desse ano? Minha aposta seria o que eu apostaria hoje, tá? Se eu fosse apostar hoje, eu apostaria primeiro que o mercado está um pouco equivocado na precificação de inflação. A gente vai se ser surpreendido no Q2 ou Q3 com uma inflação mais baixa do que o esperado. Junto com isso, a gente tem algum acordo comercial Estados Unidos e China, ampliando o comércio, permitindo tanto Estados Unidos quanto China imprimir dinheiro, talvez uma versão mais soft de um acordo de Plaza, que como aconteceu em 1985. Nessas duas estruturas, a gente tem um pouco mais de impressão de dinheiro. De Plaza? Cara, Você tem um acordo. da Na década cartola é que mesmo, a hein? guerra comercial que o Trump tá Meu puxando Deus! é muito parecida, cara. É muito parecida com a guerra comercial que teve Estados Unidos e Japão em 1985. É que quando todo mundo ficou em pânico com guerra comercial, eu fui estudar. Eu estudei, tipo, o histórico inteiro de todas as guerras comerciais que Acordo de aconteceram Plaza. nos últimos 100 anos para entender por que os caras fazem isso. E tem um contexto extremamente parecido com o nosso, que era, tipo, a dívida americana estava subindo porque o Nixon tinha tirado o PEG do dólar. Eles Sim. estavam com uma dívida PIB alta, fora do padrão, igual a gente está agora, e os caras não tinham espaço para desvalorizar dólar, porque estavam começando a questionar sobre aquele acordo de continuar a usar o dólar como moeda de reserva global. E se os caras imprimissem dinheiro, os caras iam quebrar a economia americana, porque ninguém ia aceitar dólar naquela estrutura. Então eles precisaram fazer uma guerra comercial com o Japão, que era a maior economia na época, fazer o Japão quase quebrar, entrar em recessão, que gerou a recessão do Japão, a década perdida do Japão foi causada depois por consequência. Comprar o mundo, o Japão estava comprando tudo, o Japão tinha comprado até MGM, estava comprando um monte de coisa, e daí entrou essa briga. Aí os caras entraram nessa briga, forçaram a economia do Japão a praticamente entrar em recessão, para fazer um acordo para eles poderem imprimir dólar sem ferrar a dívida deles. No final, isso fez o Japão passar por uma bolha imobiliária, quebrou o Japão pra caramba. E eu acho que o Trump tá jogando a mesma cartilha da década de 80 que os Estados Unidos jogou, ele tá jogando agora em 2020. Assim, se eu fosse fazer uma aposta, óbvio, pô, quem sou eu para entender de geopolítica, cara? Entendo quase pouquinho, eu só estudei um pouquinho, mas do que eu estudei parece razoável, dos caras que eu acompanho lá de fora, é o que é a tese principal que eu estava vendo quando eu conversei com os analistas do exterior também. Então, minha aposta seria um pouco disso, e aí, com esse acordo, a gente hoje está precificando só um corte de juros para esse ano. Eu acredito que a gente anteciparia os 2 ou 3 cortes de juros que faltam para a gente chegar na taxa terminal. A gente fechar uma taxa terminal de 3,5%, e isso ser o motor final. Mas eu apostaria isso mais cedo do que você está falando, Storm. Por isso que eu perguntei. E aí eu queria jogar uma segunda pergunta, que isso é uma coisa que também estou sendo muito questionado e, pô, quero pegar a opinião de vocês. Cara, vocês acreditam que o próximo, vamos colocar assim, o movimento de correção do Bitcoin, que a gente chama de bear market, aí, 1 ano, 2 anos que seja, vocês acham que a gente vai ter um bear market tão agressivo quanto o passado do Bitcoin, que a gente fala de 85% a 75% de queda? Ou vocês acham que a gente chegou num nível de maturidade que a gente não vai ter uma queda tão significativa assim? Quer falar isso? Posso falar? Eu acho essa pergunta uma pergunta difícil de ser respondida, porque a gente tem um histórico relativamente pequeno no Bitcoin. O Bitcoin, na pandemia,
não desempenhou de uma forma tão maravilhosa como reserva de valor. Durante a pandemia, a gente viu que tudo caiu, inclusive o Bitcoin. Porque o fato é que então depende se o próximo topo do Bitcoin for produzido por um crash financeiro mundial ou se ele será produzido por uma situação, digamos assim, natural de correção do BTC em si. Se for algo natural, eu acho que daí a correção vai ser saudável, uma correção de uns 20%, 30%, algo ok, como é o mercado americano de uma maneira geral. O problema é que o market cap do BTC ele ainda é tímido em relação ao market cap de renda variável no mundo. Se a gente olhar, de fato, nós estamos com o market cap microscópico. Venhamos, o BTC, por mais que seja o BTC, ele não chega nem a valer a metade do market cap só da Apple. Então, ele é muito incipiente ainda, sim. Não existe um tamanho de mercado tão gigantesco ainda para dizer que ele ficou maduro e que as quedas vão ser pequenas. O fato é, pessoal, quando começa uma crise, seja por pandemia, seja por ataque alienígena, seja por meteoro chegando, quando começa uma crise, sabe o que as pessoas fazem? Elas vendem tudo. Cash. Elas vendem tudo. Vendem o que tem. Elas vendem o que tem para ter dinheiro para pagar o jantar no final da noite. Porque elas ficam com tanto medo que aí não tem BTC, não tem ouro. Nem o ouro segurou na pandemia. Até o ouro Exatamente. durante a pandemia. O pessoal vendeu tudo. O pessoal entrou vendendo e liquidando tudo. Então, se for um crash, Orlando, o BTC não segura. Nem o BTC segura, nem o ouro segura, nem nada segura. O que vai segurar no primeiro momento, por impressões que pareça, é o dólar. O dólar foi a única coisa que se valorizou durante a pandemia. O dólar foi a única coisa no mundo que se valorizou durante a pandemia. Por quê? Porque todo mundo correu para o dólar. Todo mundo correu para o dólar. Então, assim, eu acho que o BTC ainda está muito longe de estar maduro. No meu entendimento, eu ouso dizer que o BTC estará maduro quando ele tiver um market cap parecido com o do ouro. E o market cap do ouro a gente sabe que está na casa de 13 trilhões de dólares. E nós estamos longe disso ainda. Bem longe disso ainda. Tá? Então tem que entrar muito mais dinheiro, tem que comer muito mais arroz e feijão para realmente começar a ficar algo que tu possa dizer, cara, isso aqui vai ser menos volátil, isso aqui vai ser menos porra louca, isso vai ser menos loucura, isso vai ser mais estabilidade. Eu não vejo ainda essa maturidade, pelo menos é a minha opinião. Por que tu acha disso, Bax? Olha, eu acho que primeiro eu queria voltar àquela pergunta anterior, né? Onde é que eu acho que é o topo? Eu tô junto contigo, Stormer. Eu acho que vai ser metade de 2026. Na verdade, meu palpite seria entre fevereiro e março de 2026. Acho que a gente ainda vai ter boas altas ainda esse ano, mesmo depois de outubro ali. Eu acho que que o Bitcoin ainda vai continuar lateral com altas com tendências tipo assim, 20% altas, 80% consolidação. Para mim, esse é o tônus do negócio. E ainda com esse mesma sequência. Início de cada mês, correção forte. Início de cada mês, uma correção forte, enquanto ele estiver lateral. E eu acho que início de cada mês é o melhor dia para comprar, tipo 3 de fevereiro, 3 de março, 3 de fevereiro, 5 de janeiro, 5 de dezembro. Esses são sempre os melhores dias que está mostrando nesse ciclo, pelo menos para nós, essa sequência, né? Pelos mesmos motivos que tu comentaste. Também sobre... Qual era a pergunta mesmo, Orlando? Essa última que tu fez? Se a queda vai ser mais fraca ou forte? Se vai ser mais fraca? Não, eu acredito que a correção ela vai ser menor, ela vai seguir o mesmo padrão dos anteriores. Na minha opinião, vai ter correção de 70%, 65%, 70%. Que é aquela fase do bear market, né? Aquele período ali quando faltam 800 dias para o próximo halving, geralmente a gente começa esse ciclo, né? E até, por conta disso também, por conta do número de dias que faltam para o próximo halving, acredito que seja por esse motivo que eu acredito que o nosso bull market agora atual vai terminar entre fevereiro e março do ano que vem, quando ele completar aproximadamente a aproximação dos 800 dias para o próximo halving. Ali eu vou estar fora. Tá? Eu vou usar apenas isso, não vou usar condições macroeconômicas, embora eu acredite que sim, vai ter uma grande correção macroeconômica. Sim, o mercado da Nasdaq, o mercado de tech está muito caro.
Eu entendo que nós tivemos a correção lá em 2020, né, do Covidão. Podemos ter alguns anos mais tarde, né, uns 6 anos mais tarde, uma correção abrupta também no mercado tradicional. Eu acho que o mercado de tech está muito caro. Ele está muito, vamos dizer assim, já está muito sobrecomprado em diversos tempos. E acredito sim que a próxima bear market, inclusive, eu estarei fora do mercado. E eu tenho só uma certeza: quando eu sair do mercado, eu vou ganhar bastante hater de novo. Eu sempre ganho hater toda vez que eu vou contra a manada, eu sou pisoteado. E sempre quando tem reversão majoritária de tendência no semanal, eu sou pisoteado. O pessoal fala que eu tô louco, que eu tô errado. Por quê? Porque eu estou vendendo no meio da euforia dos outros. Se eu tô sendo pisoteado, depois de atingir um lucro alto, elevado, de segurar Bitcoin naquele período, eu vou ser bem sincero, eu cheguei a estar no lucro em altcoin maior do que Bitcoin com o token ENA. Eu peguei token ENA 0,25, ele foi para 1 e pouco. Eu estava com mais lucro do que BTC, proporcionalmente, percentualmente falando, embora bem menor na minha carteira o percentual, né? Mas com a volatilidade tão grande das altcoins, o meu lucro que estava nas altcoins até a entrada de janeiro, ela simplesmente em 3 dias caiu de 140% de lucro para 20% de lucro. E o BTC caiu de 100% de lucro para 80% de lucro. Tamanho o problema que é e a dificuldade que é de você conseguir sair numa velocidade correta nas altcoins. As altcoins, elas exigem que tu tenha um operacional afiado e que tu fique constantemente, porque se tu fica 3 dias no período errado nas altcoins, elas caem 80%. É bizarro, assim. E às vezes, um operacional que você está arrastando lucro por 3, 4 meses, como era o caso da ENA, ele vai para o saco muito rápido. Em 2 dias. Então, a questão toda assim, ó. Eu vou falar uma coisa que é verdade que dói, tá? 99, assim, na verdade, 100% do mercado não está preparado para operar altcoins e ganhar dinheiro com altcoins. Essa é a verdade. Tá? 100% de vocês que estão acompanhando a live tem muita dificuldade de ter ganho com altcoins ao longo do tempo, inclusive eu, porque a velocidade da queda delas é muito grande. A velocidade da queda é muito grande e quando está dando tudo certo, ela te entrega altas que você acredita que você vai conseguir chegar nos seus objetivos mais rápido, estando exposto nelas ainda, e você acredita que a alta vai continuar. Só que, cara, às vezes uma alta de 3 semanas nas altcoins, na 4ª semana ela já devolve tudo que ela subiu. E aí tu fica preso nela, fica na condição de prisão. Também acontece muito que o emocional vai subindo junto com o preço. Então, a nossa ganância e a nossa confiança vai subindo junto com o preço. Então, se a gente compra uma altcoin aleatória, tipo a ENA, que tu comprou a 20 centavos e ela subiu bem, e tu vai começando a aumentar a mão. É sempre assim, tu começa a aumentar a mão, tu começa a ficar se sentindo mais confiante, tu acha ainda que ela tem muito espaço para subir. Então, o mais difícil para mim, e eu acho que para todos, é o emocional. É tu conseguir, assim, ó, não comprar mais, é tu também conseguir arrastar a operação. Cara, é muito difícil operar altcoins, é muito difícil. E a grande maioria perde. Também quando você está saindo fora do mercado e todo mundo duvida, se tu tá vendendo na euforia e tu é publicamente exposto, tu vai dar a tua opinião e essa opinião ela sempre vai ser muito controversa. Por quê? Porque tá todo mundo acreditando em alta porque eles estão enxergando só alta. Sim. Eles não conseguem interpretar uma reversão majoritária de tendência, uma perda de topo semanal anterior. As pessoas não têm essa facilidade e, por conta disso, tu sempre tem aquele período de desgaste emocional. E, assim, em janeiro, eu estava em Luxemburgo, quando eu decidi sair de todas as altcoins, né? E, assim, 2 semanas anteriores, eu estava falando, olha, essas altcoins acho que vale a pena segurar por uns 3, 4 meses. E, cara, em 2 semanas eu tive que mudar, em 3 dias eu tive que mudar completamente a minha opinião. Completamente. E aí vem assim, o que aconteceu que você mudou de opinião tão radicalmente? Cara, a tendência semanal foi perdida. Se a tendência semanal foi perdida, eu tenho que mudar minha mão. A minha opinião, tudo que aconteceu no passado recente, seja 1 hora atrás, ela tem que mudar. Eu posso ter uma opinião 1 hora da tarde de que o mercado está em alta, mas se acontecer alguma coisa de perda de tendência semanal 4 horas mais tarde, tu tem que mudar de opinião. Se tu não muda de opinião,
tu devolve todo o retorno, tu não tem lucro e é muito difícil, né? E a exigência emocional é muito difícil, porque como tu é pisoteado por tu divulga a tua opinião publicamente, por tu divulgar a tua opinião, tu arranja inimigos. Hoje, para tu arranjar inimigo, basta tu dar a tua opinião. Simples assim. Se tu bota a tua opinião, tu diz que a tua opinião, que é a Solana, não serve pra bosta nenhuma, e tu pega um cara que lucrou 40 vezes e nos últimos 2 anos em Solana, o cara vai me odiar, entendeu? Ele vai ter uma outra interpretação dos fatos. Essa é a questão. Então, isso exige muito emocional. E eu odeio quando o mercado entra nessa fase final, assim, essa fase de reversão, porque é literalmente isso. Eu tô empolgado, tô otimista, como todo o restante do mercado, e do nada, de um dia para o outro, por questão de uma madrugada, eu tenho que mudar de opinião. Sim. E aí, nessa mudança de opinião é muito brusca, é um freio muito brusco. E aí as pessoas continuam indo naquela direção de otimismo exacerbado e tal, enquanto tu tá já indo para a defesa, né, do que tu já conseguiu ganhar, né? Esse é Mas ter uma postura contracíclica é o bagulho mais difícil que existe, velho. Emocionalmente é muito difícil, principalmente quem tem canal no YouTube. Sim, sim. Não, mas Porque eu uma coisa falo, é tu ter essa opinião quieto no teu canto, na tua casa. Outra coisa é tu falar explicitamente isso. É bizarro, entendeu? sim, cara, mas eu falo isso assim da opinião contracíclica. Alguns dos acertos que eu mais sou feliz de ter feito no meu portfólio foram, sei lá, foram as piores semanas antes deles se concretizarem, assim. Exato. Saca? Tipo, e isso eu acho que vem muito dessa questão. Acho que a única coisa que muda é que ao passar do tempo você aprende a lidar melhor com os ciclos da vida. Você Isso. aprende a ser menos sensível. Tipo, pega vocês dois que eram da área da saúde, entrando no mercado, vocês provavelmente tiveram isso quando vocês atendiam o paciente. Eu acho que à medida do tempo que você vai atendendo, uma hora você não tá. Não falo que você não está se portando com o paciente, mas você não está se portando com o contexto, com o cenário em si. Tá, o caos instaurado lá, você tem que tomar aquela decisão e você vai fazer isso. Eu acho que o mesmo que vale para isso. Mas é horrível, assim, tomar decisões contracíclicas do ponto de É vista da horrível. cabeça é horrível. Como para mim esse momento de mercado é o momento que é um momento que, por um lado, quando eu penso do ponto de análise, é o momento que eu mais gosto. Quando eu penso do ponto de vista de lidar com a ansiedade, para mim é o pior momento que existe, cara. Que é o momento que não acontece nada, 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 nada. E você tem que aceitar simplesmente e falar, pô, beleza, cara, respira. Respira, às vezes Tem que gasta jogar um energia videogame. com outras estruturas. Tenha paciência. Assim como quando tá tudo eufórico, assim, cara. Como 1 mais 1 é 2. Tipo, vai ter um momento que todas as métricas vão triplicar, quadruplicar, todo mundo vai estar louco pensando só em cripto. E esse é o momento que você tem que tomar uma decisão difícil, como vender. E concordo pra caramba com você nesse aspecto, cara. Acho que agir de forma contracíclica é a luta que todo gestor tem que tentar ter. E, cara, pra mim, acho que a gente vai ter 30, 40, 50 anos acompanhando o mercado. A gente nunca vai ser fácil tomar essa decisão. Bota na tela, meu